Olá, segunda série. Hoje eu vou falar sobre o mundo indiano. A gente já sabe que a Índia é situada lá no continente asiático e a gente também pode ser chamá-la de subcontinente. Isso principalmente devido à sua formação e os países que são vizinhos dela ali, como Nepal, Bangladesh, Paquistão, Sri Lanka, Butão, estarem todos sobre uma única placa tectônica. E justamente essa placa tectônica chamada de indiana. Essa placa tectônica também foi o resultado do choque com a placa asiática, onde deu origem à Cordilheira do Himalaia. E mesmo assim é um território de grandes desigualdades sociais. Desde muito tempo, a Índia sempre foi o continente indiano, o território indiano sempre foi uma rota comercial e já possuía algumas cidades organizadas, mesmo principalmente com a chegada dos europeus, e ela foi dividida em dois períodos, a pré-védica e a védica. No período védica foi quando surgiu o hinduísmo e o sistema de castas. O sistema de castas e o hinduísmo veio da descendência do deus Brahma, onde o sistema de castas, a sociedade era dividida em classes sociais, de acordo com o seu grau de instrução. E essas classes sociais, elas tinham nomes, por exemplo, os Brahmanes, que era formado por professores, sacerdotes e filósofos, os Kshatriyas, que era formado por políticos e militares, os Vaishyas, que era formado por comerciários e agricultores, os Sudras, que eram os camponeses e operários, os Pátrias, que eram formados por aquelas pessoas que estavam sendo consideradas abaixo de todos, era formada ou chamada pelos Dalits, ou os intocáveis, ou os impuros, que eram que não tinham alguma descendência dessa citada acima. Então, e geralmente nesse sistema de casta, antigamente era proibido qualquer um deles casar com essa, que seja de casta diferente. Na Índia também surgiu o budismo. Cerca de 300 anos antes de Cristo, através de Siddhartha Gautama, que muitos diziam que era uma pessoa riquíssima, um rei, e decidiu deixar tudo e viver de forma, através da pensamentos filosóficos da meditação. Na Índia também surgiu, tem parte, devido à diversidade, tem localidade que segue o islamismo. Então, na Índia a gente tem três religiões que podem predominar, só que a maior delas é o hinduísmo, mas tem o islamismo e o budismo. E sobre o controle dos europeus na Índia, desde o início do Império Mogol, ocorreram inúmeros conflitos. E com o fim do Império Mogol, o domínio britânico era visível principalmente no surgimento de ferrovias, indústrias, universidades, uma infraestrutura de cidades parecidas um pouco com o que existiam na Europa. Mesmo após as guerras mundiais, a Índia voltaria a ter conflito por independência, e tinha independência principalmente dos europeus, e tinha como líder, para poder tentar pacificar tudo isso daí, Mahatma Gandhi, que pregava a não violência. Mas, como eu falei anteriormente, devido ao problema de três grupos de religiões bem distintos, bem diferentes, existem grandes problemas éticos na Índia, principalmente até hoje entre a Índia e o Paquistão, que fica a região chamada de Caxemira, que fica ao norte do território indiano. É uma região onde os indianos não seguem o hinduísmo e também não seguem o budismo.
É uma região com características todas do pessoal do Paquistão, onde todos os cidadãos são de origem e seguem o islamismo. Então o Paquistão luta por essa região e a Índia diz que é território deles. Como eu falei anteriormente, o relevo indiano ele é muito acidentado e tem a grande cordilheira do Himalaia ao norte e nordeste. E é principalmente a planície Indo-Gangetica, que tem cerca de 1.500 quilômetros, que é a bacia do Indo que deságua até o Golfo de Bengala e que acaba convergindo a bacia do Indo com o Golfo de Bengala e criando inundações no rio Brahmaputra. Tem também no norte da Caxemira que nasce o rio Indo. Na hidrografia existem vários rios no continente indiano, porém somente 3 deles são considerados muito importantes, que é o rio Indo, o rio Ganges, que é considerado sagrado, onde tudo acontece, onde eles jogam restos mortais, tomam banho, bebem água, acontece de tudo nesse rio, e o rio Brahmaputra. Devido ao território também ser grande e sobre grande influência do vento de monções, seja de inverno ou de verão, o vento de monções no inverno ele vai influenciar do continente asiático, vem lá da Sibéria em direção ao sul, sudeste do continente asiático, e no verão é o contrário, ele vai do oceano para o continente. Então a variação climática é muito grande nessa região, principalmente a maior influência do clima de monções. A população é a segunda maior do mundo, em torno de 1,2 bilhões de habitantes. Não só a Índia, mas também como dois vizinhos seus estão entre as 10 maiores populações do mundo, como o caso do Paquistão e Bangladesh. E a maioria se concentra nas áreas chamadas Ecumna, que é de fácil habitação, próximas a Rio Ganges, que também, devido a ele ser sagrado, muitos querem estar próximo dali. A Índia também é o país que tem o maior fluxo migratório do mundo. Está entre os maiores. É o segundo país que mais perde pessoas, perdendo somente para o México, em relação a pessoas irem buscarem melhores qualidades de vida em outros países. Até mesmo tem a chamada fuga de cérebro. Vários indianos considerados intelectuais vão em busca de outras localidades para estudar. Mesmo assim, ela tem um grande desenvolvimento tecnológico, cinematográfico, mas necessita de trabalhadores qualificados, até porque, devido à fuga de cérebro, muitos trabalhadores saem disso daí. E somente 30% da população indiana ela é qualificada e ser apta a trabalhar. Então é um local que possui uma inflação elevada, tem ainda tensões políticas, como eu citei anteriormente na Caxemira, em outras localidades, e divergências religiosas e étnicas principalmente. A gente fica por aqui, um abraço, fiquem com Deus.